Bom dia a todos, meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023, são 8 horas e 1 minuto agora. Hoje é terça-feira de manhã. Senhores, neste vídeo nós vamos explicar mais uma propriedade no movimento dos preços de ativos negociados em bolsa de valores. As oscilações dos preços de um ativo negociado em bolsa de valores são aleatórias ou não? Qual é a resposta correta? Será que esses movimentos de alta e de queda são aleatórios? Você sabe a resposta correta? Então nós vamos explicá-la neste vídeo. Essa outra propriedade. As oscilações dos preços realmente são aleatórias. Quando nós olhamos um gráfico, visualmente nos parece aleatória. O movimento dos preços nos parece aleatório. Mas para explicá-lo, nós temos que compreender o fenômeno que ocorre na Bolsa de Valores. Entendendo o fenômeno das oscilações dos preços, nós encontramos uma resposta para essa nossa indagação. As oscilações são aleatórias ou não? E a resposta é de que as oscilações são aleatórias realmente. Então, na Bolsa de Valores são realizados os negócios e os negócios geram os preços. Senhores, não há como saber se o preço de um ativo vai subir ou vai cair. Não há como saber se o preço de um ativo vai subir ou vai cair, porque não há como saber antecipadamente quem serão os participantes que estarão enviando ordens e nem qual é o volume financeiro das ordens enviadas. O preço de um ativo depende exclusivamente do envio de ordens. Nós somos capazes de listar todos os participantes da Bolsa. Os participantes são pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições financeiras, bancos, robôs, grandes players. Mas este ambiente é um ambiente caótico, mas nós não somos capazes de determinar antecipadamente quem serão os participantes que estarão enviando ordens em determinado instante e nem qual é o volume financeiro das ordens enviadas. Então, para um ponto em um gráfico, nós não sabemos antecipadamente quem serão os participantes que estarão enviando ordens em um ponto do gráfico, em determinado instante, e nem o volume financeiro. Se não há como determinar quem serão os participantes que estarão enviando ordens e nem o volume financeiro de suas ordens, então não há como determinar se o preço do ativo vai subir ou vai cair. Então aqui nós fizemos um esquema, nós representamos a Bolsa de Valores através deste retângulo. O que ocorre na Bolsa de Valores? Na Bolsa de Valores são processadas as ordens. A Bolsa de Valores é apenas uma plataforma onde são processadas as ordens. Nós não temos a informação antecipada de quem está enviando ordens e qual é o volume financeiro das ordens enviadas. Nós temos acesso apenas ao efeito do envio das ordens. O efeito é o preço. Então, como não somos capazes de determinar quem está enviando as ordens e o volume financeiro, nós não sabemos se o preço do ativo vai subir ou vai cair. Então, a resposta para a indagação, as oscilações dos preços
São aleatórias? Sim, são aleatórias. Senhores, eu não conheço o algoritmo que processa as ordens na Bolsa de Valores. Eu não conheço a Bolsa de Valores, eu não conheço essa máquina. Já assisti um vídeo e me parece que o nome dessa caixa onde é realizado o processamento das ordens chama-se Match Engine, eu não tenho certeza. Mas, independente do mecanismo em que são processadas as ordens, o que nós sabemos que em determinado instante, no instante 1, por exemplo, podem ser enviadas ordens de compra e ordens de venda no mesmo instante. Então, como é que serão processadas essas ordens exatamente? Eu não sei. Mas supondo aqui, para dar um exemplo, que sejam enviadas ordens de venda a R$ 11 e ordens de compra em maior volume financeiro a R$ 11 também. Então, o que vai acontecer? Eu não sei se as ordens elas são, se elas são processadas uma a uma, mas se o volume financeiro das ordens enviadas aqui for maior, das ordens de compra, então, após ser processada as ordens aqui na Bolsa de Valores, o efeito será o preço seria ajustado a R$ 11. Pronto, conforme o nosso exemplo. Então, esse processamento, eu também não sei quanto tempo dura, se é 1/100º de segundo ou 1/1000º de segundo, eu não conheço, eu não sei como funciona. Mas o que eu sei é que não dá para determinar quem enviou as ordens em determinado instante e qual é o volume financeiro das ordens enviadas. Por isso que as ordens, as oscilações são aleatórias. Se eu fosse capaz de determinar precisamente qual será o preço daqui a um segundo, daqui a um mês, daqui a uma semana, então as oscilações deixariam de ser aleatórias, tá bom? Mas como eu não consigo antecipar qual será o preço de um ativo no próximo segundo, porque eu não conheço, eu não sei antecipadamente quem está enviando as ordens, então eu posso afirmar que as oscilações são aleatórias, tá bom? Espero que tenha ficado bem clara essa nossa explicação. Resumindo, nós conhecemos apenas o efeito do envio de ordens, que é o preço, são as oscilações dos preços após a realização dos negócios. Mas nós não conhecemos antecipadamente quem são os participantes e o volume financeiro das ordens enviadas. Então, esse esquema aqui ficou fácil para explicar. As ordens são enviadas em determinado instante e nós não conhecemos, não sabemos quem está enviando ordens e o volume financeiro das ordens enviadas, tá bom? Pronto. Senhores, agora, continuando essa nossa explicação, eu poderia argumentar, por exemplo, que se eu enviar uma ordem muito volumosa, uma ordem de compra de 100 mil ações, um exemplo extremo, uma ordem de compra de 100 milhões de reais de ações de Petro, em determinado instante, então eu determinaria que o preço não vai cair enquanto a ordem não for consumida. Então, se, por exemplo, neste instante aqui, eu enviasse uma ordem de compra de 100 milhões de reais a R$ 24,41 aqui na Petro, então eu determinaria
através dessa minha ordem, que o preço não cairia abaixo de R$ 24,41, porque eu enviei uma ordem vultosa. Então, como explicar isso? Realmente, ordens muito volumosas, elas podem ter esse efeito determinístico de determinar um fundo ou um topo, mas nós não temos a completa certeza de que ela determinará um fundo ou um topo. Se eu enviar uma ordem de apenas R$ 1.000, R$ 2.000 para comprar ações da Petro, isso significa que o preço da Petro não vai cair abaixo? Não. Pode ser que eu envie uma ordem de R$ 1.000 e no mesmo instante alguém enviou ordens de venda a valores inferiores a R$ 24, um volume financeiro maior, então o preço cairia. Então, eu também não sei qual seria o valor, esse volume financeiro, para determinar um fundo. Mas, se uma ordem, mas como nós sabemos que o preço ele é determinado por esta variável, o envio de ordens, então, um envio volumoso, vultoso, um volume financeiro muito alto, ele pode ter esse efeito determinístico. Nós não temos a certeza absoluta de que terá esse efeito determinístico de determinar um fundo ou de determinar um topo, mas ele pode determinar um fundo, pode determinar um topo. Mas como nós não temos a certeza absoluta, então as oscilações não deixam de ser aleatórias. Nós também não saberíamos qual seria o volume financeiro para realmente determinar um fundo. Será que com um envio de ordens de R$ 1.000 eu determino um fundo? Ou será que precisa ser uma ordem de R$ 100.000, R$ 200.000? Então, eu também não sei qual seria o volume financeiro para determinar um fundo, tá bom? Então, as ordens, as oscilações continuariam aleatórias, tá bom? Senhores, o que é um efeito determinístico? Se eu soltar uma pedra e conhecer algumas variáveis, conhecer a altura do solo, se eu soltar esta caneta, eu conheço a altura do solo, conheço a aceleração da gravidade, eu calculo precisamente, eu determino precisamente com que velocidade essa caneta atinge o solo. Pronto. Então, conhecendo essas variáveis, eu antecipo qual é a velocidade com que essa caneta bate no chão. Pronto, tá bom? Então, na Bolsa de Valores, a variável que determina as oscilações dos preços é o envio de ordens. Eu até conheço essa variável, mas esse ambiente é caótico. Eu não sei quem serão os participantes que estarão enviando as ordens, e nem o volume financeiro, tá bom? Então, acho que ficou bem clara essa nossa explicação. E para finalizar essa nossa explicação, nós vamos dar um exemplo da análise técnica sobre suporte e resistência. A análise técnica, senhores, é a rainha dos conceitos equivocados, dos conceitos errados. Isso nós vamos explicar um pouco mais nos próximos vídeos. Alguns conceitos errados da análise técnica e que são propagados até hoje, são difundidos até hoje. Mas existe um conceito que eu vejo como adequado, que é o de resistência e suporte, mas vamos explicá-lo corretamente. Às vezes nós vemos no gráfico o quê? Um movimento de alta
ele toca um ponto, determinado preço, depois volta, nós não sabemos quem está enviando as ordens, e novamente ele toca o ponto e depois o preço volta a cair. Então pode ser que aqui tenha sido enviada ordens de venda e tenha determinado esse topo, e nós não sabemos quantos participantes enviaram ordens também de venda, e a análise técnica chama então a esse preço, em que o preço bate e volta, de resistência. E depois, em outro instante, o que acontece? Essa resistência é rompida e os preços sobem. Mas nós não somos capazes de determinar se ela seria rompida ou não, tá bom? Depende das ordens enviadas. Então, nós não somos capazes de determinar se o preço subiria ou cairia. Em nenhum instante nós somos capazes de determinar se o preço de um ativo vai subir ou vai cair. Tá bom? As oscilações são aleatórias, nós não sabemos se vai subir ou se vai cair em determinado instante. Mas então, para esse ponto, a análise técnica chama de resistência. É porque aqui teve um efeito de topo. As ordens enviadas tiveram esse efeito de topo. Tá bom? Aqui seria um suporte, o preço bateu, voltou. Então aqui o efeito das ordens enviadas, nós nem sabemos quem enviou as ordens nesses instantes, nem o volume financeiro, mas teve um efeito de suporte. E depois, em determinado instante, acabou rompendo aqui esse suporte, digamos assim, tá bom? Então não há problema chamar de suporte e resistência, mas suporte e resistência é o efeito de ordens que determinaram um topo em determinado instante, tá bom? Então era só isso que nós queríamos acrescentar. Senhores, e também é importante dizer que não existe uma equação matemática que descreva o movimento dos preços precisamente e seja capaz de antecipar qual vai ser o preço de PTR4 no dia 1 de março. Qual será o preço de PTR4 no dia 1 de março? Será que existe alguma equação matemática que determine precisamente qual será o preço em uma data futura? Não, porque as oscilações são aleatórias, tá bom? Então não há, se você procurar essa equação, você não vai encontrá-la. Pronto. Senhores, então, resumindo, se nós fôssemos capazes de determinar antecipadamente se o preço de um ativo vai subir ou vai cair, as oscilações deixariam de ser aleatórias. As oscilações são aleatórias porque nós não somos capazes de determinar se o preço do ativo vai subir ou vai cair em determinado instante, porque nós não sabemos quem são os participantes que estarão enviando ordens em determinado instante e nem o volume financeiro das suas ordens. Então, nós não temos esta informação. Nós temos apenas a informação do efeito das ordens enviadas, que é o preço no gráfico, as oscilações dos preços. Tá bom? Então, espero que tenha ficado clara essa nossa explicação. Então, nós acrescentamos mais uma propriedade no movimento dos preços, que é o de afirmar que as oscilações dos preços em um gráfico são aleatórias, tá bom? E ainda para encerrar, uma vez eu vi um vídeo, rapidamente, eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo, mas se está todo mundo comprando, então as oscilações não são aleatórias. Eu acho que faltou um pouquinho de reflexão, tá bom? Se está todo mundo comprando, então não são aleatórias, vai subir. Pô, mas
O que pode acontecer é que sejam enviadas ordens de 2, 3 bancos diferentes de compra, mas se no instante seguinte o preço cai, é porque alguém enviou uma ordem de venda, né? E o preço cai. Uma ordem de venda em volume financeiro maior. E depois pode ser que os mesmos participantes continuem enviando ordens de compra, tá bom? Mas faltou um pouquinho de reflexão para entender que, apesar que as oscilações são aleatórias, tá? Mesmo que você coloque robôs para operar, supondo que algum robô, um ou mais robôs, enviem ordens sucessivas, a cada 1 minuto envie uma ordem de compra de 100 ações, a cada 1 minuto. Eu nem conheço robôs também, mas supondo que existe esse robô que envia ordens de compra a cada 30 segundos, a cada 1 minuto, a cada 1 hora. Mesmo assim, isso não garantiria que os preços do ativo subiria, porque você não conhece todos os participantes. Então, no mesmo instante ou no instante seguinte, um outro participante poderia estar enviando uma ordem de venda. E mesmo com as compras do robô, o preço cairia, por exemplo. Tá bom? Então, não há como afirmar que o que nós podemos afirmar com segurança é que as oscilações são aleatórias. Não há como afirmar que não sejam aleatórias. Somente deixariam de ser aleatórias se você que está assistindo este vídeo ou qualquer participante do mercado pudesse garantir com absoluta certeza qual seria o preço de um ativo em uma data futura. Poderia, mas como você não conhece todos os participantes, conforme nós já dissemos, e nem o volume financeiro, então não há como você ter essa certeza absoluta e precisa de que o preço subirá no próximo segundo, no próximo minuto, na próxima semana. Pronto, tá bom? Espero que tenha ficado claro essas nossas explicações. No próximo vídeo nós vamos continuar as nossas explicações sobre propriedade do movimento dos preços, para extrair algumas conclusões. E ainda precisamos responder à indagação: por que não sistematizam a Bolsa de Valores? Compreendendo o fenômeno, nós explicamos o movimento dos preços. Compreendendo corretamente o fenômeno que ocorre na Bolsa de Valores, nós explicamos corretamente as oscilações dos preços, o movimento dos preços, tá bom? Mas, senhores, vou parar este vídeo agora. Até o próximo vídeo e tchau!